Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês nesta noite de quarta-feira, a mais amada do coração de Deus e a mais amada do meu coração também, a Primeira Igreja Batista do Mendanha. E a você que porventura não seja da Primeira Igreja Batista do Mendanha, mas você nos acompanha através do canal do YouTube, sejam bem-vindos também. Que Deus os abençoe. Abençoe você, abençoe sua família, abençoe este momento difícil em que nós estamos passando. Creia, a mão de Deus, a boa mão de Deus é sobre tudo e sobre todos, e o nosso Deus está no controle. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Preferiria eu estar perto, né, de poder vê-los, abraçá-los, tocá-los, mas nós vivemos uma situação de pandemia onde isso pode representar, não é, um certo perigo para a saúde e para a vida de algumas pessoas. Então, por favor, né, utilize da máscara, utilize da luva, de toda a proteção necessária. Se você precisar sair às ruas, evite o contato direto, mantenha a distância de no mínimo 1,5 a 2 metros da pessoa para você, porque você é muito importante para Deus, você é muito importante para mim, né? Revista-se também do poder de Deus através da oração, através da leitura da palavra, através da busca da presença de Deus com todo o seu coração. E hoje eu quero falar para vocês, brevemente, uma rápida reflexão lá do capítulo 18 do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18, e do verso 19 ao verso 14, nós temos uma passagem simples. Mas veja bem, observe. Deus, ele é Deus das coisas simples. E quantas vezes nós não praticamos as coisas simples justamente porque nos preocupamos com as mais complexas? A coisa, quando é muito fácil, muitas vezes nós não damos muito valor. A coisa, quando é muito simples, geralmente nós não damos a ela o valor necessário que ela merece. Mas essa coisa simples, ela tem importância fundamental no reino de Deus. Eu vou ler aqui o Evangelho segundo Lucas, repito, no capítulo 18, do verso 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus começa a parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós temos aqui uma passagem simples, conhecedora das pessoas que leem a Bíblia, e que fala dos contrastes do fariseu e do publicano. Nós vemos aqui no texto 2 homens diferentes. E
o grande gancho dessa passagem se encontra logo no início, no verso 9, que diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crentes que eram justos e desprezavam os outros. Então aqui nós vemos dois homens completamente diferentes. Um era fariseu, fazia parte do grupo político dos fariseus. O outro era o publicano. Para que você tenha ideia, o fariseu era aquele que costumava examinar a Bíblia, era aquele que costumava guardar a lei de Moisés. E o publicano, ele era mal visto pela sociedade, né? Mateus era publicano, né? Então, ele era mal visto pela sociedade. Então, aqui está fazendo o contraste entre um homem que, aos olhos das outras pessoas, um era o santarrão que a gente conhece hoje em dia, o outro era o pecador. Nós vemos aqui duas orações diferentes. E nós vemos aqui que aquele que era o fariseu, aquele que era considerado homem de Deus, religioso, digamos assim, a palavra certa é religiosidade, aquele que se achava religioso, ele também se achava melhor do que os outros. Em primeiro lugar, Deus, ele abomina a religiosidade. Deus, ele quer sinceridade de coração diante dele. É isso que ele quer. Porque Deus, ele não criou religiões. Deus, ele nos deu a palavra dele, ele nos deu o filho dele para que crescemos nele. E aí, quem inventou religiões foi o próprio homem. Então nós vemos duas orações diferentes. Na primeira oração, na oração do fariseu, ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele se achava superior pelo fato dele ser servo de Deus. Ele se achava que pelo fato de ser religioso, jejuar 2 vezes na semana e dar o dízimo de tudo quanto possua, que ele fosse melhor, que ele possuía, que ele fosse melhor do que os outros. Não. Nada disso o tornava melhor. E quantas pessoas nós vemos, dentro mesmo das igrejas, de servos de Deus, quando olham para um drogado, para uma prostituta, para uma pessoa que passa lá toda arrumada de branco, de cabeça baixa, com aquele quelé pendurado no pescoço, e se acha melhor do que aquela pessoa. Nós não devemos olhar para as pessoas com um olhar de crítica, com um olhar de comparação. Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de amor. Nós não temos que achar que somos mais certos do que as outras pessoas. Lembre-se, nós precisamos respeitar os pensamentos, os sentimentos e as crenças de outras pessoas. Nós, como batistas, nós acreditamos na livre escolha da religião, onde a pessoa ela é livre para escolher sua religião. E a melhor maneira de se levar a palavra de Deus é com amor e não com crítica. Porque você veja bem um contraste com o homem publicano. O homem publicano ele reconhecia que ele estava errado. O homem republicano reconhecia em seu coração que era pecador. O fariseu também era pecador. Então, o publicano, ele com o coração contrito, com o coração, temente a Deus, ele então diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e batia no peito. Atitude de quem reconhecia que era pecador e que precisava de Deus. A primeira coisa, você que é crente, que é servo do Senhor, você nunca vai deixar de ser pecador. A palavra de Deus ensina que aquele que pensa que não tem pecado, já pecou.
e que você não é melhor do que ninguém, nem mesmo dessas pessoas que não seguem a sua religião. Porque você não é ninguém para julgar. Você foi feito para amar as pessoas. Você foi feito para semear a paz. Você foi feito para semear o amor. Você não foi feito para semear o juízo, porque você não é juiz. Infelizmente, nós encontramos algumas pessoas que nós chamamos no meio evangélico de santarrões. São aqueles que acham que, por serem religiosos, são melhores do que os outros. Olha, os templos estão assim de pessoas que se acham diferentes. Mas o interessante é que nos textos nos mostra que quem saiu justificado, ou seja, quem foi tornado justo, não foi o religioso. Não foi ele jejuando 2 vezes por semana, não foi ele dando dízimo tudo que tem, mas por causa da dureza do coração. Aí é que está a dureza do coração. Por causa da dureza do coração, Deus não atentava para nada do que ele faria. Veja bem o que diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe qual foi o pecado do diabo? O pecado do diabo foi a soberba. Ele queria ser mais do que Deus. Ele queria mais atenção do que Deus. Então, quem incorre na soberba está fazendo a mesma coisa que o diabo fez, independente se está na igreja há 50, 100 anos, independente se dá dízimo de tudo. Não, não é isso. Não foi isso que Jesus pregou quando veio aqui. Jesus pregou o amor. E o amor de Deus é a melhor maneira de você passar para as pessoas o amor de Deus, é você agindo com simplicidade. Certa vez, eu estava em um Natal na casa da minha falecida avó, lá em Sepitiba. E na casa do lado, né, meu tio, ele era pai de santo, né, do candomblé. E a vizinha do lado era filha de santo dele. E eles me chamaram um certo Natal, vem aqui em casa, vem bater um papo conosco. E eu fui. Mas aí, você se lembra de Jesus? Jesus se reunia com as prostitutas, Jesus se reunia com os publicanos, com os pecadores, e eram criticados pelos seus próprios discípulos por isso. E ali eu fui conversando, não fui entrando de sola, dizendo que ninguém estava errado, fui conversando mansamente, batendo papo, e sempre quando tinha oportunidade, eu entrava de leve na palavra de Deus, eu mostrava a direção na palavra de Deus. Ao ponto que quando eu disse que, olha, muito obrigado pelo convite, eu vou voltar para casa que eu vou dormir, todos eles disseram, olha, se todo crente fosse assim como você, talvez eles fossem melhor tolerados. Eu não estou dizendo isso porque sou melhor do que ninguém. Misericórdia, meu Deus. Que meu Deus tenha misericórdia de mim, eu não sou melhor do que ninguém. Mas quando você olhar para uma pessoa, não olha para o que ela está te demonstrando. Olha para aquilo que você aprendeu. Enxerga nela o amor de Deus. Ela é merecedora de uma palavra de paz, de amor, de acolhimento, de carinho. Esse homem aqui, ele estava fazendo distinção entre ele e o outro homem justamente porque ele se achava melhor. Mas Deus resiste aos corações soberbos e aos humildes ele dá graça. Veja o que diz também no Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás jamais. Vamos por parte. Esse judeu estava dizendo que ele fazia sacrifícios para Deus. Ele jejuava 2 vezes por semana, era um grande sacrifício. Ele dava o dízimo de tudo que ele possuía, era um grande sacrifício. Mas olha aqui o que diz o livro de Salmos. Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado
O que é um coração quebrantado? É justamente o que mostra esse publicano. É um coração manso, um coração obediente. Isso é um coração quebrantado. E um coração também contrito. O que é um coração contrito? O coração contrito é aquele que demonstra arrependimento. E isso o publicano estava fazendo, demonstrando diante de Deus arrependimento. Tanto é que ele baixou a cabeça, sequer ele levantava os olhos. Então, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Por isso que o publicano saiu justificado, porque ele demonstrou um coração quebrantado, um coração manso, um coração obediente. Ele demonstrou um coração contrito, cheio de arrependimento, e ele foi justificado diante de Deus. Eu também quero destacar aqui duas atitudes diferentes. Por falar nisso, é que o fariseu, ele estando de pé, ele se achava imponente. Ele se achava que, por ser servo de Deus, ele era importante, ele era iminente. Então ele estava de pé, ou seja, isso traduz orgulho. Orgulho humano, simplesmente orgulho humano, de pessoas que se põem diante das outras, querendo mostrar que são melhores. Mais um pequeno testemunho aqui, quando eu trabalhava no Pão Bangu, na época no Inamps, eu tinha um amigo que eu olhava para ele e via nele um homem de Deus. Um homem de fé, eu via nele uma pessoa fervorosa. Até que um dia eu perguntei para ele, mas vem cá, você não tem uma namorada? E ele falou para mim, olha, lá na rua onde eu moro, até tem uma menina que ela flerta comigo. Mas aí ele soltou o final da frase que escangalhou tudo. Ele falou assim, mas eu brilho, ela não brilha? Ah, não. Se você acha que a pessoa não brilha, divide a tua luz com ela. Se você acha que a pessoa está cega no caminho, pega na mão dela e ensina o caminho. Muitos de nós, como eu, por exemplo, foram alcançados por Cristo sendo cego, não brilhando, sendo pecador e continuo sendo. Mas hoje procuro estar aos pés do Senhor. E assim muitas pessoas. E muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão perdendo o grande acesso à salvação justamente pelo mau testemunho de pessoas que deveriam refletir a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, mas reflete toda a ignorância do mundo. Não, não é assim. Então nós vimos duas atitudes diferentes também. O fariseu estando de pé, toda a sua soberba estava aí. E o publicano, a palavra diz que nem queria levantar os olhos aos céus, porque se achava inferior. Ele não se achava digno sequer de fitar os céus. O seu coração simples, o seu coração quebrantado, o seu coração contrito, estava fazendo toda a diferença nessa hora. Consequentemente, nós tivemos dois resultados diferentes quando Jesus fala no final do texto. O primeiro não foi justificado, o primeiro não foi tornado justo por Deus, justamente por causa da arrogância, justamente por causa da soberba, justamente por se achar melhor que os outros, justamente por se achar merecedor de Deus. Olha, meu querido, olha, minha querida, lembre-se que a palavra nos ensina que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Nem você, nem eu. Nenhum de nós. Por isso ele enviou seu filho. Então, não vamos agora querer dar uma de melhores que os outros. Não somos. Mais certinhos que os outros. Não somos. Nós somos
sempre aquelas pessoas que tem quem está implorando a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Agora o segundo, primeiro não desceu justificado, mas o segundo ele desceu para sua casa justificado. Ou seja, a graça de Deus alcançou ele. Ele agradou a Deus. Ele foi tornado justo por Deus. Então guarde isso, é uma coisa simples, né? É uma coisa simples, mas que a pessoa esquece. Elias, enfrentou os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. No capítulo seguinte, Elias já estava fugindo de Jezabel com medo, e ele se escondeu numa caverna. E diz a palavra que teve um terremoto, Deus não estava no terremoto. O terremoto é uma coisa grande. Teve um vendaval, Deus não estava no vendaval. O vendaval é uma coisa grande. Teve um incêndio, um fogaréu que passou na frente da porta da caverna, mas Deus não estava aí. E aí passou uma brisa, simples, calma, mansa e humilde. E a presença de Deus estava nessa brisa. Deus, ele valoriza muito mais as coisas simples. Deus, ele valoriza muito mais o coração contrito, quebrantado. Deus, ele vai valorizar quando você olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E não com um olhar crítico de quem está julgando uma pessoa. Não faça isso, não. Ore a Deus. Peça a Deus que toque no seu coração. E assim como Geazi, Eliseu orou para que caíssem as escamas dos olhos de Geazi. Ore a Deus para tirar as escamas dos seus olhos e para você enxergar o quão importante é você ser manso, humilde e amoroso, porque você é chamado de cristão. Sabe o que significa cristão? Cristão é pequeno Cristo. Cristão não julgava ninguém. Lembra da mulher adúltera? Mulher, cadê aqueles homens que te julgam? Ah, não estão aqui, nem eu te julgo. Vai, não peques mais. Assim deve ser todo servo de Deus. Que você possa olhar as pessoas com amor e que a luz do Espírito Santo brilhe de você, a partir de você, e contagie todo mundo que está ao seu redor. Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, graças te dou, Senhor, mais uma vez a tua palavra, que demonstra para nós o teu amor, que o Senhor quer nos ensinar o tempo todo a sermos teus servos, não a sermos diferentes, não a sermos melhores do que ninguém, mas sermos aqueles, Senhor, que abraçam a fé no Senhor Jesus Cristo, que espalham o seu amor, que espalham o seu ensinamento, que faz brilhar a sua luz, Senhor, para que as pessoas enxerguem Cristo em cada um de nós. Ah, meu Deus, faça com que as escamas caiam de nossos olhos e nós possamos enxergar com os olhos do amor, Pai. Porque é disso que o mundo está carente, de amor. E sendo o Senhor um Deus de amor, o Senhor, Deus, que amou tanto o mundo, como diz João 3,16, quer espalhar esse amor. Então, Senhor, usa teus servos, prepara teus servos, que teu Espírito Santo venha lapidar os teus servos para exalar o teu amor e a tua luz a todos os que precisam. Muito obrigado por tudo, Senhor, e perdoa nossos pecados. E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu quero pedir para você que sentiu que essa palavra tocou no seu coração, que você dê aquele joinha, dê aquela curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal, assim toda vez que tiver uma novidade, um vídeo novo, você vai ser notificado. E também a você, servo de Deus, serva de Deus, e que sentiu essa palavra falar no seu coração, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe essa palavra de bênção, essa palavra do amor de Deus para as outras pessoas. Muitas estão se sentindo de uma maneira completamente sem identidade, está se sentindo mal amado, está achando que pessoas não a amam, está se sentindo a pior pessoa do mundo. E essa palavra vem de encontro a ela, para dizer que ela é especial para Deus e que Deus a ama de toda forma.
Amém? Muito obrigado pela sua presença, que Deus os abençoe, que os dê uma noite na companhia agradável do Espírito Santo. E lembre-se, né? Cuide-se. Fique em casa se não precisar ir para a rua. Se precisar ir na rua, use máscara, use luvas, mantenha a distância das pessoas, álcool gel na mão, álcool em gel, né? Na mão. E também lavando a mão com água e sabão. Evite colocar a mão no rosto. Se cuide, porque você é importante para Deus, importante para mim, importante para as pessoas que te cercam também, porque você certamente é amada por elas. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, espalhada em toda a face da terra, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. E lembre-se, existirão maus dias, existirão bons dias, mas em todos esses dias existirá Deus. Que Deus o abençoe. Faça agora o seu devocional em casa. Sinta a presença do Espírito Santo invadir seu coração e que Deus abençoe a sua noite. Amém.